E aí, começando, da onde, do que, meu Deus, eu olho para essa mesa, o que eu posso ver? Gabriel. Bom, eu acho que a referência principal a nossa referência principal, certamente, é a Sagrada Escritura, né? É o caminho de onde nós devemos partir, né? Inclusive, uma citação que a gente separou para falar sobre esse tema, né? Inclusive, ela é citada sempre em documentos magisteriais sobre a música. João Paulo II, eu salvo engano, em 2003, né? Ele escreveu um documento celebrativo de 100 anos do documento de Pio X. Então, Pio X escreveu um documento muito importante, assim, dos mais importantes do magistério recente sobre a música litúrgica. E aí, celebrando esse centenário, João Paulo II, enfim, fez memória lá dos princípios, de tudo que eram os ensinamentos lá do documento de Pio X. E aí ele citava, um dos versículos que ele cita é esse, né? Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite em vós com abundância, com toda a sabedoria, instruí-vos, aconselhai-vos uns aos outros. Certo? Então, falamos aí da palavra. Daí, na sequência, escutamos. Movidos pela graça, cantai a Deus em vossos corações, com salmos, hinos, cânticos inspirados pelo Espírito. E tudo o que disserdes ou fizerdes, seja sempre em nome do Senhor Jesus, por meio dele, dando graças a Deus. Só nesse trecho aqui a gente conseguiria meditar sobre tanta coisa. A gente percebe uma sequência muito interessante aqui. Fala-se da palavra de Deus como sendo algo como que vivo. A palavra habite em vós. A palavra habite em vós. Nós temos o conhecimento e a certeza pelo ensinamento revelado, né, que nosso Senhor é o Verbo encarnado. É o Verbo de Deus, o Verbo eterno, que se encarnou no meio dos homens. Assim sendo, né, essa palavra, ela é uma pessoa. E ela se dá a conhecer no meio de nós e habita entre nós. Aqui é dito, né, que a palavra habite em vós com abundância. Depois, movidos pela graça, cantai a Deus. Olha só, a palavra já está em nós, ela habita em nós com abundância e agora nós transbordamos isso e cantamos a Deus. Como nós cantamos a Deus em nossos corações? Com salmos, hinos, cânticos inspirados pelo Espírito. Salmos, hinos, cânticos inspirados pelo Espírito. Se a gente fosse agora transportar aqui para os manuais, né, que a gente está vendo aqui sobre a mesa, é isso que eles contêm. Salmos, hinos, cânticos inspirados pelo Espírito. Manuais, exatamente, assim, falando para quem nunca viu, Uhum. quais são os, como é que é o nome desse manual? A gente vai falar Vai chegar também. lá. Vai falar tá. também, aqui ó. Calma aí que... Não, é porque a gente pode ver que é um manual bem Catatal, pequeno, uma coisa bem assim, catatal, bem simples, pequenininho. quase não deve explicar nada. Né? Nada. Pequeno, Nada. simples, eu já fiquei curioso. Então, assim, o que eu quero dizer, né? Que a liturgia, ou seja, a celebração cristã da sua fé, a igreja, quando celebra a sua fé, ela faz isso aqui, ó. Já desde o início, olha só, isso aqui é São Paulo dizendo para nós, né? Dizendo aos Colossenses e dizendo para nós também. Movidos pela graça, cantai a Deus com salmos, hinos, cânticos inspirados pelo Espírito. Então, aquilo que era a tradição judaica, né, dos salmos, foi incorporada à igreja, foi incorporada à liturgia. A igreja entendeu como seu também esses louvores entoados a Deus. E mesmo Jesus, né, ia com os discípulos, ia na sinagoga, rezava. Também temos aquela passagem interessante, né, de Jesus, assim, marcante de Jesus no início de sua caminhada, lendo o profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para proclamar a boa nova, a libertação aos cativos, e por aí vai. Enfim, Jesus tomou para si como sua também, enfim, ele nasceu em meio àquela tradição, e a igreja entendeu como sua também. E até hoje, né, os maiores cânticos, aqueles que tocam mais o coração e a alma humana, que têm poder de salvar, são aqueles que são inspirados pela Sagrada Escritura.
especialmente nos Salmos.